Olá, aluno! Seja muito bem-vindo a mais um semestre. Estamos muito felizes em tê-lo conosco novamente e vamos desejar a vocês, aos tutores presenciais, um ótimo semestre e dizer que nós estamos à disposição, nós, professores, os tutores à distância e a coordenação. E dizer aí que nós temos um semestre longo, cheio de informações e que irá contribuir e muito para a sua prática profissional. Por levar em consideração, então, todo esse conteúdo, é que nós vamos iniciar esse semestre falando sobre saúde ocupacional, que é o tema principal da nossa disciplina, que tem o nome Saúde do Trabalhador. Este é o nosso primeiro encontro, o primeiro de 4 previstos. Eu sou a professora Daiane e estarei com você nesses 4 encontros. Como eu disse, essa é a nossa primeira teleaula e nós iremos falar sobre saúde ocupacional. Antes de mais nada, você já sabe que para que a gente tenha uma aula mais interativa, é necessário que você envie suas dúvidas, faça seus questionamentos para que eu dê o feedback e para que, então, essa interatividade aconteça. Para que isso, então, possa se desenvolver ao longo da nossa teleaula, você tem 2 opções, ou entrar em contato por via chat ou por via Skype. O endereço do nosso Skype, quero que você anote aí, é natasha.bolorino. E a nossa primeira teleaula vai contar com o Kahoot, que é o nosso quiz. Então, eu já deixei aí o número para que você se adiante e ao final da nossa teleaula você possa, então, entrar e participar das perguntas para que a gente possa, então, avaliar e também medir o quanto que você está aprendendo com as nossas teleaulas. Lembrando que o Kahoot ele tem perguntas importantes, é bom para assimilar todo o conteúdo aprendido. Geralmente eu faço perguntas bastante importantes no Kahoot, que são temas aí que provavelmente merecem uma atenção especial na hora do estudo, correto? Então, nós vamos iniciar esse semestre com a disciplina Saúde do Trabalhador, que é uma das vertentes e uma das áreas de atuação que você, futuro enfermeiro, pode seguir após a sua graduação. E você vai entender de que maneira o enfermeiro ele pode atuar nessa área e o que você precisa fazer para, se for do seu desejo, ser então um enfermeiro do trabalho. Nesse sentido, então, eu vou fazer um convite de estudo a você, na verdade, uma reflexão, e para que você consiga, então, pensar que em algum momento você pode ser contratado para ser enfermeiro do trabalho. Então, o primeiro questionamento que a gente precisa fazer é: quais são as atribuições que você, enquanto enfermeiro do trabalho, vai precisar ter para poder desenvolver todo o trabalho de enfermagem nessa área que é muito específica. E você vai aprender e vai poder identificar ao longo da nossa teleaula que o enfermeiro do trabalho ele pode atuar em diversas áreas profissionais, tá? Em diversas empresas, não só em hospitais, instituições que prestam serviço à saúde, mas também em inúmeros outros ambientes de trabalho e que a figura do enfermeiro é extremamente importante. Então, se prepare porque nós vamos, então, para a nossa primeira situação-problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações-problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos.
Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Vamos desenvolver nossa primeira situação-problema e eu quero que você me acompanhe. Nossa primeira situação-problema envolve a enfermeira Dora. A Dora, ela coordena a equipe responsável pelos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, que nós conhecemos por SESMIT. Ela trabalha, então, ela é responsável, ela coordena a equipe do SESMIT de uma fábrica que produz jeans. E ela observa um trabalhador que está sem protetor auricular em uma das áreas com muito ruído. Esse trabalhador, ele é recém-contratado, então ele passou por alguns treinamentos específicos durante o processo de admissão, ou seja, durante o processo de contratação desse profissional, mas ainda ele pode estar confuso com algumas exigências específicas da empresa que a Dora trabalha. Então, a partir dessa situação, nós precisamos responder alguns questionamentos. Diante dessa situação vivenciada pela Dora, o que fazer? Ela, enquanto enfermeira do trabalho. E por ser apenas a falta do protetor auricular, o nível de preocupação deve ser menor, considerando que é só apenas um EPI? Diante dessa situação, a temática central que está envolvida é saúde ocupacional. Portanto, a gente precisa compreender quais foram os processos que nós passamos profissionalmente, não só na área da enfermagem, mas da saúde ocupacional como um todo, para que hoje nós tivéssemos alguns direitos. Lembrando que, assim como tudo na nossa vida, tudo passou por um processo. E na área do trabalho, esse processo ele aconteceu de maneira bastante lenta, você vai perceber na nossa teleaula, que até chegarmos aos direitos que nós temos hoje enquanto trabalhador, independente da área, nós passamos, nossos ancestrais passaram por diversas dificuldades para garantia dos seus direitos, não só de qualidade de vida no trabalho, que é um dos temas das nossas próximas teleaulas, mas também dos direitos de condições mínimas de adequação de trabalho. Portanto, é imprescindível que, antes da gente resolver essa situação-problema, que a gente aborde essas situações para que você, se desejar ser enfermeiro do trabalho, enfermeiro com especialização em saúde ocupacional, possa compreender todo esse processo para, então, saber de todas as especificações, normas e regulamentos que foram advindo por meio aí de questões históricas e que acabam culminando em alguns direitos que nós, enquanto profissionais, temos atualmente. Por isso, eu quero convidar você para fazer, então, uma caminhada comigo pela nossa história para poder entender aspectos fundamentais da saúde ocupacional. Por isso, é extremamente importante nós falarmos sobre a Revolução Industrial, que teve aí seu berço, o início na Europa, nos anos de 1820 a 1840, 20 anos ali de Revolução Industrial. Naquela época não havia muitas condições de trabalho, como vocês podem notar pelas imagens, pelas fotografias, porque não havia preocupação com relação à saúde do trabalhador, certo? Naquele momento, o mundo ele estava vivendo um boom de tecnologias que até então não existiam.
Portanto, a grande preocupação dos empresários era na obtenção de lucros. E questões humanísticas com relação à ética, bioética e também com relação ao próximo era muito escassa, não se tinha reflexão sobre a saúde do trabalhador. Naquele momento, os grandes empresários é que detinham o poder e acabavam, então, impondo algumas exigências de trabalho sem nenhum padrão, mesmo porque não existia fiscalização e não existiam órgãos responsáveis por fiscalizar todas essas condições de trabalho e impor regras e normas. Portanto, as coisas aconteciam de uma maneira bastante rudimentar. Quero que você me acompanhe, então, no quadro, porque características marcantes da Revolução Industrial na Europa foi o trabalho infantil, como nós podemos ver aqui nessa imagem, tá? Também a questão das condições precárias que os trabalhadores eles acabavam então se submetendo, desde a questões de segurança quanto de saneamento básico e também da própria qualidade de vida. Nessas imagens você percebe a falta, né, total de segurança no trabalho, até a questão alimentar, porque naquela época as fábricas elas distribuíam pães para os operários, porque o pão era o alimento mais barato daquela época. Então, acabava que os trabalhadores, eles eram submetidos a cargas de trabalho extremamente exageradas, com más condições, então, de trabalho. Além de todas essas questões do trabalho infantil, das más condições de higiene e também questão de segurança, é que houve aí o aparecimento de inúmeras doenças, tá? Que foram típicas desse momento de Revolução Industrial. Por quê? Por conta da má condição em que eles eram submetidos. Não tinha condição nenhuma sanitária. Nessa imagem você consegue perceber que as doenças elas começaram a se alastrar, então a quantidade de pessoas doentes era uma quantidade bastante significativa. Os hospitais eles não estavam preparados para atender a toda essa demanda. Os pacientes, os trabalhadores, no caso, eles eram amontoados em um único local. Então, até favorecia a proliferação de doenças, como a tuberculose, que nós sabemos que é transmitida pelo ar, né, e pelas condições precárias sanitárias, a cólera e o tifo. O tifo, ele é conhecido mundialmente como febre das fábricas. Foi uma doença que acabou acometendo grande parte dos trabalhadores e, então, desenvolvendo doenças e num grau muito elevado, tanto que inúmeros trabalhadores acabavam indo a óbito por conta dessas doenças. Diante dessas más condições de trabalho, é que os trabalhadores, depois de muito tempo, resolveram se rebelar. Resolveram, então, ir contra os grandes empresários em relação às medidas impostas por eles. Então, nesse sentido, é que nós tivemos alguns movimentos de revolução dos trabalhadores. O primeiro deles aconteceu em 1886, no dia 1º de maio, que foi uma grande revolta na cidade de Chicago em relação à jornada de trabalho, veja só, aluno, de mais de 12 horas diárias, tá? Realizando movimentos repetitivos em condições precárias e tendo aí que permanecer nas empresas por aproximadamente 12 horas diárias ou até mais. Isso em 1886. Nessa revolta, né, nessa manifestação que você pode ver aqui na imagem, houveram muitas prisões, muitos feridos e até mesmo morte entre os operários e a polícia que tentava conter as manifestações. Então, por conta desses acontecimentos, é que começou a se pensar sobre saúde ocupacional. Entretanto, veja só,
A primeira manifestação foi em 1886. Foi só em 1890, também no dia 1º de maio, é que os direitos dos trabalhadores eles foram reconhecidos. E então, as mais de 12 horas de trabalho realizadas pelos operários passaram a ser 8 horas de trabalho diário, que é o que nós temos hoje enquanto padrão aí. Claro que tem diversas especificidades de várias áreas. Mas, atualmente, o que a CLT traz, que você vai ver mais adiante, são essas 8 horas diárias concedidas. Aí, veja que coincidência. A primeira manifestação foi 1º de maio de 1886. E a segunda manifestação com, então, o reconhecimento dos direitos foi também no dia 1º de maio, só que do ano de 1890. Por conta, então, desses dois acontecimentos serem no dia 1º de maio, é que nós temos aqui o Dia Internacional do Trabalho, então, ser comemorado no 1º dia de maio. Isso é mundialmente. Então, é o Dia Internacional do Trabalho por conta dessas duas situações que foram fatídicas para a área ocupacional. Mais à frente, então foi a partir de 1890 que as empresas e os órgãos, né, a questão pública começou a olhar para o trabalhador com outros olhos. Foi nesse momento, a partir deste momento, que outras iniciativas foram, então, tomadas. Embora ainda a passos largos, ou seja, demorando muito tempo, as coisas foram acontecendo. Então, veja aqui, em 1919, foi criada a Organização Internacional do Trabalho, que nós temos até hoje. Essa organização ela é uma agência das organizações das Nações Unidas, que é especializada em questões de trabalho, tá? Principalmente no que se refere a normas que são tidas como padrões, ou seja, é reconhecido mundialmente, são normas internacionais de trabalho que todos os países precisam seguir. Atualmente, a sede da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, é em Genebra, na Suíça, tá? Mas traz aí questões para padronizar regras e normatizações para o mundo inteiro. Mas aí você deve estar se perguntando, isso tudo foi na Europa, né? Foi nos Estados Unidos que houve essa questão da manifestação em Chicago. E, aluno, como tudo que acontece, o berço da civilização é a Europa, né? Seguido dos Estados Unidos. E, posteriormente, nós recebemos as atualizações e, claro, seguimos muito essas duas potências. Portanto, aqui no Brasil, tanto a Revolução Industrial quanto a visão mais focada na saúde ocupacional aconteceu depois de muito tempo, tá? Então, a evolução aqui da saúde ocupacional, ela foi ainda mais lenta. Por isso, eu quero que você me acompanhe. Nós vamos falar, então, do momento da Revolução Industrial aqui no Brasil, que foram efeitos do governo de Getúlio Vargas entre as décadas de 1930 e 1940, tá? Então, veja que aqui demorou mais para a Revolução Industrial chegar. E com o governo de Getúlio Vargas, ele abriu, então, as portas do Brasil para as indústrias estrangeiras, para que para que fosse incentivado a vinda dessas multinacionais, dessas empresas para o Brasil, para também ter aí um fluxo de trabalhadores para geração de empregos, mas com tudo isso, né, nós tivemos aí inúmeras dificuldades. Por quê? Porque a Revolução Industrial, assim como na Europa, aqui também causou diversas alterações no nosso processo de trabalho e de todas as outras questões sociais. Por conta de toda essa inserção das indústrias aqui no Brasil, que houve, então, necessidade de se pensar sobre
maneiras de olhar para a saúde do trabalhador, olhar então para esses trabalhadores. Então, em 1940, foi fundada a Associação de Prevenção de Acidentes de Trabalho e em 1942 é que entrou em vigor as consolidações das leis de trabalho, que nós chamamos de CLT, tá? Essa é a sigla. A CLT é um marco muito importante da proteção legal aos trabalhadores brasileiros, porque é ela que rege os contratos de trabalho, tanto de trabalhadores que têm contrato com empresas públicas, tanto com os trabalhadores que têm contrato com empresas privadas. Então, é uma norma, são legislações que são válidas para todos os trabalhadores brasileiros. Bom, mais à frente, então, em 1978, o Ministério do Trabalho aprovou a portaria número 3.214, que regulamentou 28 normas regulamentadoras pertinentes à segurança e medicina do trabalho. Atualmente, nós temos 37 normas regulamentadoras, tá? Atualmente, nós temos esse número. A última norma, ela foi publicada dia 20 de dezembro do ano passado, então, véspera de Natal, eles, então, publicaram a última norma regulamentadora, que fala aí de especificações para os trabalhadores da área da plataforma de petróleo, tá? Então, atualmente, em dezembro, é que foi, então, publicada essa última norma regulamentadora. O que são essas normas? Nada mais é do que especificar alguns padrões que devem ser seguidos em diversas áreas de atuação profissional. Por exemplo, a ANR4, que é a norma regulamentadora 4, ela especifica sobre os serviços especializados em engenharia e em medicina do trabalho, o SESMIT. Então, essa norma, ela traz especificações para o desenvolvimento desse tipo de serviço que deve ser prestado e deve ser inserido em algumas empresas, e você vai ver como que isso acontece, tá? Por exemplo, a NR4, que fala do SESMIT, ela traz a composição dessa equipe, que no caso pode ser composta pelo médico do trabalho, pelo engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança, o enfermeiro, o auxiliar ou técnico de enfermagem. No caso do engenheiro de segurança, do médico e do enfermeiro, deverão se dedicar minimamente 3 horas do tempo parcial ou 6 horas no tempo integral por dia para as atividades destinadas ao SESMIT. E no caso específico da enfermagem, o enfermeiro do trabalho da equipe de saúde ocupacional ocorreu por meio da portaria 3.460 no ano de 1975. Antes mesmo do surgimento aí das normas regulamentadoras, que foi em 78. Por que houve essa portaria? Porque foi nesse momento que o Ministério do Trabalho reconheceu o enfermeiro ainda não como, para trabalhar no SESMIT, mas para prestar esses serviços vinculados à área de saúde ocupacional. Então, antes mesmo das NRs surgirem, entrou em vigor essa portaria que falava sobre o profissional enfermeiro e regulamentava a especialização da área de saúde ocupacional. Portanto, o enfermeiro, a partir daquela época, após realizar a graduação, fazia, então, uma especialização para ter o título de especialista em saúde ocupacional e, então, prestar serviço nessa área de atuação. Portanto, como que você pode ser um enfermeiro do trabalho? O enfermeiro do trabalho, ele precisa ter o certificado de conclusão de curso, então o diploma de enfermagem e de especialização em enfermagem do trabalho em nível de pós-graduação. Assim como o auxiliar o auxiliar ou técnico de enfermagem precisa ser portador do certificado de conclusão do curso de qualificação de auxiliar ou técnico do trabalho
e ter um curso de especialização aí específico para a saúde ocupacional, correto? Então, foi por meio desses avanços é que a enfermagem ela foi, então, inserida nesse contexto da saúde do trabalhador. Mas você deve estar se perguntando, o que a gente, enquanto enfermeiro, realiza, né? O que a gente pode fazer enquanto atuação para desenvolver a saúde do trabalhador em diversos setores. Então, o enfermeiro do trabalho, ele utiliza os mesmos métodos, aluno, e técnicas assistenciais empregadas na área hospitalar para a promoção da saúde do trabalhador. Então, vai seguir a mesma sistematização de qualquer outra assistência de enfermagem, tá? Entretanto, a sua atuação diária, ela tem que ter o objetivo principal de prevenir os possíveis riscos da atividade laboral, proteger o trabalhador contra a exposição de agentes, e nós vamos desenvolver todos esses riscos ocupacionais, sempre por meio, então, da prevenção desses riscos, ou seja, prevenir o adoecimento ou prevenir a execução aí, o acontecimento de um acidente de trabalho. Mas como que o enfermeiro pode atuar nesse sentido? Então, nós temos aí que é preciso que o enfermeiro anteceda a instalação da doença, tá? Como? Por meio da realização de treinamentos, capacitação para os trabalhadores, vacinação, prestar atenção na vacinação se está, então, acontecendo da maneira correta, tá? Exercícios físicos, educação permanente, ou seja, todas as estratégias que envolvem a promoção da qualidade de vida desse trabalhador para que ele não venha a adoecer. Nós temos também aqui, nesse caso aqui, de anteceder a doença, nós temos a prevenção que nós chamamos de primária. Tá? Então, prevenção primária, aqui prevenção secundária, ou seja, se o trabalhador vir a ficar doente, realizar o diagnóstico com antecedência para logo iniciar o tratamento precoce. De que maneira? Fazendo esse diagnóstico por meio de exames laboratoriais, como exames de sangue, exame de urina, e também exame físico, para avaliar a alteração do trabalhador em qualquer situação de trabalho, tá? Então, se teve alguma alteração decorrente do processo de trabalho, é por meio do exame físico também que o enfermeiro pode identificar. Essa é a prevenção secundária. A prevenção, então, terciária envolve a reabilitação e a redução da incapacidade do indivíduo frente a uma doença que já se instalou, né? Foi realizado o diagnóstico, a doença se instalou e pode até ter tido algumas sequelas, algumas alterações provenientes da doença. Então, o que é possível fazer? Reabilitação. De que maneira? Fisioterapia, terapia ocupacional, uma maneira de reduzir a sequela que foi desenvolvida após a doença. E nós temos aí um quarto tipo de prevenção, que é o quaternário, que nós conhecemos por evitar o excesso de intervenções ou iatrogenias. O que é iatrogenia? Iatrogenia é toda consequência após um procedimento de algum profissional da área da saúde. Como, por exemplo, medicamento em excesso, qualquer intervenção que o profissional de saúde possa fazer que possa lesionar. Então, traduzindo, é o excesso de cuidado. Tá? É o excesso de tratamento, é o excesso de intervenções, que também, se não usado de maneira moderada, pode também prejudicar a vida, né, a saúde, no caso, dos trabalhadores e também de qualquer paciente que a gente possa atender. Portanto, no caso da nossa situação problema, que a Dora, então, identificou que um dos funcionários, ele estava, então, não estava realizando o uso do protetor auricular, ela deve, então, conferir o uso adequado desse equipamento e lançar a observação em planilhas de controle,
Para quê? Para que ela possa planejar um novo treinamento com os funcionários. E nessa situação, a ocorrência ela acabou servindo para que outros trabalhadores recém-contratados passassem por um novo treinamento de uso e importância dos equipamentos de proteção individual. O que ela precisa fazer? Ela precisa se atentar a questões de saúde ocupacional, que é preservar a vida do trabalhador, além de preservar pela qualidade do trabalho. Porque se ele continuar não usando o EPI, que é o protetor auricular, ele pode, por meio de exposições frequentes a ruídos muito elevados, num volume muito elevado, acabar lesionando e ele perdendo a visão. Então, aí você tem uma consequência do processo de trabalho. E o enfermeiro, assim como a empresa, ela é responsável por isso. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente tenha que o enfermeiro, no caso do trabalho, ele tenha todo esse cuidado para identificar a ausência do uso ou o uso inadequado dos EPIs, porque nós precisamos de respaldo. A partir do momento que um trabalhador ele desenvolve uma doença por conta do processo de trabalho, é porque existe alguma condição inadequada, tanto de equipamento quanto da própria produção ali, do exercício profissional que está acontecendo de maneira inadequada. E o enfermeiro é o responsável por identificar essas alterações e propor mudanças significativas. Assim, nós finalizamos a primeira situação problema, mas antes de terminar e irmos então para a segunda, eu só quero trazer aí uma reflexão, na verdade, um fato que aconteceu, só para que a gente pense sobre os direitos do trabalhador. E aqui eu tenho a imagem, que foi publicada em um dos jornais de grande circulação, tá? No final do ano de 1962, no governo de João Goulart, que durante o seu processo de governo incluiu o 13º salário nas normas da CLT. Entretanto, empresários e a imprensa foram foram contra, na verdade, esse movimento, tá? Tanto que, enquanto o presidente negociava com o Congresso para aprovar o jornal, na verdade, para aprovar essa inclusão do 13º salário, o jornal ele publicou com essa capa, tá? Criticando a iniciativa, trazendo aí como manchete, considerado desastroso para o país, um 13º salário. Na verdade, eu só quero fazer uma provocação mesmo, e fazer com que a gente pare e pense que nós já estamos acostumados com um direito que já nos foi concedido, que é o 13º salário. Imagina se nós não tivéssemos, ou então o 13º salário fosse cancelado, anulado, enquanto um direito do trabalhador. Então, só para a gente se questionar com relação aos direitos e deveres do trabalhador e pensar em situações aí que fogem do nosso costume, tá? Só uma provocação. E agora nós vamos para a segunda situação, problema. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Vamos então à nossa segunda situação problema, que envolve a Helena. A Helena é uma enfermeira especializada em saúde do trabalhador que foi contratada por uma indústria química e precisa reverter um quadro de acidentes de trabalho que está acontecendo em um número bastante significativo. Além de propor outras providências, porque
as providências, as estratégias adotadas para a redução desse quadro de acidentes de trabalho não foram suficientes até o momento. Então, ela tem o trabalho, então, de identificar quais os motivos que estão levando os trabalhadores a se acidentar e propor estratégias que possam reduzir esse número. Nesse sentido, ela observou que as estatísticas internas desse período houve acidentes com pouca gravidade, mas em alguns casos foi situações mais graves, até mesmo com invalidez permanente ou até mesmo levando à morte do trabalhador, o que precisa ser evitado, é claro. Então, quais as providências a Helena deve tomar em relação a essa situação e ao novo cargo que ela está ocupando? Portanto, a gente precisa entender que os enfermeiros do trabalho, quando atuam de forma independente, veja que ela foi contratada, então ela não participa, ela não compõe uma equipe multidisciplinar, tá? Então, se ela for, então, contratada para atuar independentemente ou, então, em outras situações, compondo uma equipe multidisciplinar, o enfermeiro ele acaba se posicionando na linha de frente para ajudar e proteger a promoção, a promover a saúde da população que apresentam-se ativas e trabalhando. Então, o enfermeiro ele tem essa posição de liderança e muitas das vezes é ele que lidera a equipe multidisciplinar da área de saúde do trabalhador. Com relação às funções, nós, enquanto enfermeiro do trabalho, podemos agir por meio da assistência, né, assistencialmente, ou em questões administrativas, educativas e também de integração e de pesquisa. Acaba que nós precisamos desenvolver todas essas atribuições para que a gente consiga desenvolver um trabalho mais pontual e, é claro, abarcando todas as necessidades que uma empresa precisa de um enfermeiro do trabalho. Então, vamos abordar cada uma dessas atribuições, começando pela função assistencial. Porque o enfermeiro ele é responsável por todo o processo de assistência, tá? Desde a avaliação de saúde de rotina, avaliar alguns exames, fazer exame físico, até em momentos de urgência e emergência, em alguns procedimentos diversos, tá? Bem como também, né, deve visitar sempre os ambientes de trabalho da empresa que contratou seus serviços, de uma maneira bastante pontual para identificar e apontar falhas no processo de segurança, verificar as condições de trabalho, os possíveis riscos, tá, de segurança e higiene ocupacional, além de fatores ergonômicos e outros específicos de cada atividade laboral. Considerando que, dependendo da empresa, por exemplo, um hospital, você tem inúmeras áreas de atuação. Tem enfermeiro que trabalha na UTI, do centro cirúrgico, no pronto-socorro. E cada uma dessas áreas tem uma atividade específica. Portanto, os seus fatores de risco também são diferentes, tá? Então, o enfermeiro ele precisa fazer uma anamnese, precisa realizar um exame físico, o diagnóstico, prescrição, ou seja, realizar assistência ao trabalhador da mesma forma como a gente realiza assistência de um paciente que está em uma instituição que presta serviço à saúde. Entretanto, a especificidade assistencial é essa de observar e analisar todos os cenários de prática profissional da empresa a qual ela presta serviço. Em termos de função administrativa, é responsabilidade do enfermeiro organizar o setor. De que maneira? Principal função administrativa, material. Ela tem que organizar, providenciar e manter à disposição materiais necessários para a prática profissional de diversas áreas de atuação dentro da empresa. Deve cuidar desse armazenamento e dos estoques de item de consumo, de treinamento e também supervisionar o serviço de auxiliares do setor, no caso de ter um auxiliar de enfermagem ou um técnico. Ainda com relação na questão administrativa, o enfermeiro ele tem que planejar e executar programas
de saúde que são voltadas para o trabalhador, né? Promover aí capacitações com foco no processo de trabalho realizado dentro das diversas áreas da empresa. Elaborar fluxogramas com relação ao processo de trabalho, traçar normas e rotinas de programas de educação continuada e capacitação e treinamentos específicos para cada ambiente de trabalho, para que evite, então, possíveis acidentes. Também exercemos a função de educação e treinamento, que eu mencionei também anteriormente, com relação a atividades de educação que estejam relacionados à questão de saúde do trabalhador. Quando eu falo, aluno, de treinamento e capacitação e de qualidade de vida, vale lembrar que é importante que o enfermeiro do trabalho se atenha a treinamentos e capacitações focados no processo de trabalho. Então, é imprescindível que ele tenha todo esse tato, né, para realizar treinamentos que vá fazer sentido na prática profissional. Não tem nada a ver com vida pessoal, com aspectos familiares ou de própria qualidade de vida pessoal. É importante que o enfermeiro se atente à linha de processo de trabalho e que desenvolva treinamentos e capacitações para a prática profissional, não para a vida pessoal. Então, tem que ficar bastante atento nesse limite aí, nessa questão aí, para não invadir também a vida pessoal e trazer conteúdos que não tenham relação, não tenham, então, vínculo com o processo de trabalho. Bom, vamos então a falar sobre outras funções, outras atribuições do enfermeiro do trabalho. Com relação, então, a essas questões administrativas, tem que conscientizar também a prevenção de doenças que podem ser oriundas do processo de trabalho, tá? Os enfermeiros, eles devem participar, tá, de planejamento e avaliação de programas de saúde, monitorar os exames, tá? Nós temos exames admissionais, nós temos exames periódicos, que também vamos ver nas próximas teleaulas, qual é a rotina da realização desses exames, e aí é fundamental que o enfermeiro ele faça a monitorização desses exames para avaliar a qualidade de vida de saúde desses trabalhadores. E incentivar os trabalhadores a submeterem as consultas de rotina, além de educação permanente e continuada para toda a equipe. Qual que é a função de integração? Essa função ela é importante porque é extremamente imprescindível que o enfermeiro do trabalho conheça os recursos de saúde oferecidos na comunidade onde a empresa está inserida. Tá? Por quê? Porque alguns serviços podem ser recomendados aos funcionários que necessitem, às vezes, de uma assistência fora da empresa, o que reduz a perda de tempo no trabalho, tá? Além de reduzir custo e proporcionar um cuidado apropriado e eficaz. De que maneira? Se você sabe que existe alguma unidade básica de saúde, algum ambulatório, algum outro serviço psicossocial perto da empresa onde esses trabalhadores eles trabalham, é importante que você possa encaminhar eles a esses serviços. E aí fazer toda essa questão de proporcionar uma redução, então, proporcionar uma qualidade de vida, reduzir custo e também reduzir a perda de tempo no trabalho e olhar para ele trazer estratégias que até então ele não havia pensado. Nós temos também a função de pesquisa. O enfermeiro ele tem que fazer muitas pesquisas nessa área, além de participar de estudos sobre riscos de doenças relacionados aos trabalhadores da empresa em questão, e assim diminuir o risco de morbidade. O que é risco de morbidade? É o risco de adoecimento, tá? Ou até mesmo de mortalidade dos trabalhadores, informando os resultados das pesquisas à empresa e aos funcionários. Nesse sentido, então, no caso da Helena, ela deve buscar essas informações na área específica com maior risco de acidente dessa indústria química.
deve ver qual é a área, qual é o setor dessa indústria que mais está acontecendo acidente. Existe um setor que tem se destacado com relação aos acidentes? Quais são os produtos de maior risco ao trabalhador? E quais são os cuidados de manipulação em relação a essa substância química? Então, a partir dessa análise, ela precisa elaborar uma ação imediata de treinamento, com apoio de toda a equipe multidisciplinar, se houver, que coloca a importância dos cuidados que devem ser tomados com a utilização dos EPIs, e dessa forma, então, buscar mudanças nos processos de trabalho a fim de melhorar as condições e os ambientes de trabalho na fábrica, colocando, inclusive, avisos de segurança e monitoramento e monitorar pessoalmente as rotinas, a fim de estabelecer metas para mais dias sem acidentes e, então, promover uma redução significativa desses casos. Então, nesse sentido, é importante que ela faça toda essa avaliação e proponha intervenções e estratégias que sejam, então, focadas nessas áreas em específicas. Por isso que é importante ela fazer uma análise antes para propor estratégias com base, então, nos setores que mais acontecem os acidentes, nas substâncias químicas que mais estão envolvidas nesse processo e também maneiras de cuidado e manejo dessas substâncias. Assim, nós finalizamos a nossa segunda situação-problema e vamos para a terceira. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Vamos à nossa terceira situação-problema e dessa vez nós vamos acompanhar uma situação do Paulo. Em um dia comum, as rotinas do serviço de saúde ocupacional de uma fábrica de calçados, onde o enfermeiro Paulo trabalha, foi tomada por um grande tumulto quando recebeu o operário Rodrigo, que chegou sendo amparado por outros colegas do setor de costura de calçados de couro. Os colegas foram logo comunicando que Rodrigo teve um sério ferimento nos dedos das mãos em uma das máquinas de corte de couro. Portanto, após ser encaminhado ao médico da empresa e de ter recebido os primeiros socorros e curativos, o Rodrigo, que é o trabalhador que sofreu o acidente, ele foi removido por uma unidade móvel de emergência que o Paulo, enfermeiro do trabalho, prontamente acionou, sendo encaminhado então ao hospital universitário mais próximo do distrito sanitário, a qual pertence à fábrica de calçados. Portanto, a gente tem alguns questionamentos com relação a essa situação-problema. E o principal é, além dos encaminhamentos específicos da enfermagem, que se espera para um acidente de grande repercussão como este, quais atitudes Paulo deve tomar para que a empresa tenha medidas de segurança e prevenção para que não haja mais acidentes como esse? E é nesse sentido que a gente precisa abordar a NR5, que traz aí regulamentações a respeito da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que provavelmente você já deve ter ouvido falar. A CIPA ela tem enquanto objetivo principal prevenir os acidentes e as doenças decorrentes do processo de trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Nesse sentido, então, a CIPA deve ser composta de representantes do empregador, ou seja, das empresas e das indústrias, e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto pela NR5.
Portanto, né, nós temos que os representantes dos empregadores, ou seja, os representantes da empresa, titulares e suplentes, devem ser designados pela própria empresa, enquanto que os representantes dos empregados, ou seja, dos trabalhadores, no caso de titulares e suplente, eles devem ser eleitos por meio de uma votação, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Então, é uma votação que a própria empresa deve, então, organizar. Os trabalhadores devem se sentir livres para se candidatar. Então, como eu disse, não é necessário que haja filiação a nenhum partido, não há necessariamente a criação desses partidos, não é preciso, e muito menos ter uma filiação sindical. A única condição é que você seja um trabalhador, um funcionário da empresa. E aí você passa pela votação, tá? E os colegas de trabalho é que votam, e então são eleitos as pessoas que se candidatarem para o processo, então, de votação. O mandato dos membros eleitos da CIPA tem duração de 1 ano e é permitida uma reeleição. Então, se ele quiser se reeleger depois de um mandato, ele pode. Mas você deve pensar, né, que esse dimensionamento, ele tem que ter alguns critérios. Por quê? Porque você tem indústrias, empresas de vários tamanhos e com quantidade de trabalhadores diferentes. Portanto, esse dimensionamento está diretamente relacionado, aluno, ao tipo da empresa, ao serviço prestado, ao ramo de atuação e ao número de funcionário. E aí a NR5 identifica, né? É preciso consultar a NR5, identificar todas essas características, número, então, de funcionários, e então você sabe o dimensionamento da sua empresa. Nesse caso, eu trouxe aqui o exemplo do dimensionamento dos membros da CIPA na área da saúde. Quando você procurar NR5, aluno, você vai identificar que existem várias áreas de atuação, tá? E elas estão bem descritas e identificadas, então é fácil. E aí você tem as diversas variações. O que precisa ser avaliado? A área de atuação, então no caso aqui eu coloquei a área da saúde, entra aqui hospitais, ambulatórios, dentre outros serviços que prestam assistência à saúde. E aí o próximo passo é analisar o número de trabalhadores de cada empresa. Portanto, se nós formos pensar em alguma clínica que tenha de 0 a 9 funcionários, não é necessário ter nenhum membro da CIPA, porque tem um número mínimo. A partir do momento que essa instituição, essa empresa, ela tem entre 20 e 29 trabalhadores, é necessário que haja, então, uma votação e se escolha, no mínimo, um suplente e um membro que é efetivo, tá? E assim sucessivamente. Então, de 30 a 50, nós temos aí um suplente e um efetivo. Acima de 51, esse número passa para 2 suplentes e 2 efetivos. E a partir de 101 até aproximadamente 120 trabalhadores, é necessário que haja 4 suplentes e 3 efetivos, até 300 trabalhadores. Então, o que se espera para o dimensionamento? Área de atuação, né, especificidade da assistência prestada, a característica básica da empresa e número de funcionários, para que então você tenha aí a identificação de quantos trabalhadores quantos membros da CIPA são necessários. Aí, se você procurar a NR5, o aluno vai ter vários, né? Tem a área da saúde, tem comércio varejista, as lojas, empresas de alimento, banco, construção, então tem várias áreas de atuação. Entretanto, como prevenir esses acidentes, né? A gente está falando de composição da CIPA, fala que o objetivo é prevenir, mas
por meio de quais estratégias é possível prevenir os acidentes, além de todas aquelas que eu disse sobre a atuação do enfermeiro. No caso da CIPA, o grande objetivo é identificar riscos ocupacionais. De que maneira? Os riscos eles são classificados, eles já foram classificados pelo Ministério do Trabalho. Então, a CIPA ela vai avaliar os ambientes de trabalho e identificar quais riscos ocupacionais estão presentes nos processos de trabalho da empresa. Tá? Nós temos, então, os riscos biológicos, ergonômicos, de acidente físico e químico. Tá? Esses riscos ocupacionais, então, eles são fatores de risco específico, tá? Para cada atuação de cada profissão e tá ligado diretamente ao exercício de algumas funções. Por exemplo, o grupo 1, que nós identificamos pela cor verde, tá? Identifica o risco físico, que é causado por ruídos, vibrações, radiações ionizantes, exposição ao frio, ao calor, a pressões anormais e também a umidade. Enquanto que o grupo vermelho identifica os riscos químicos, que são compostos por substâncias que podem penetrar o nosso organismo pela via respiratória ou serem absorvidos pela pele ou então serem ingeridos por nós. Quais são essas substâncias? Poeira, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores e substâncias compostas ou produtos químicos que acabam, então, prejudicando a saúde do trabalhador por conta, então, do exercício do seu trabalho. Os riscos biológicos muito expostos, na área da prestação de serviço em saúde é a exposição que os trabalhadores têm em relação a vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos, que são então, micro-organismos que podem ser patológicos, que podem, então, causar e desenvolver doenças no nosso organismo por conta desse contato bastante próximo. Não só, na área da saúde, não só o risco biológico, mas entre outros. Mas o risco biológico, em específico na área da saúde, é o que mais coloca, então, em exposição o trabalhador. E é identificado pela cor marrom, o risco biológico. O risco ergonômico é identificado pela cor amarela. Nada mais é, aluno, do que todo esforço físico que é intenso, postura inadequada durante o trabalho, ritmo excessivo, bem como trabalho noturno, que faz toda uma alteração no nosso sistema, jornadas de trabalho prolongadas, repetitividade, entre outras situações causadoras de estresse físico ou também de estresse psicológico, tá? Esse é o grupo de risco ergonômico identificado pela cor amarela, enquanto que o grupo azul, o risco identificado pela cor azul, são os riscos mecânicos ou então que nós chamamos riscos de acidente. Esses riscos, eles são causados por arranjo físico inadequado, sabe aquelas gambiarra, de instalação? São esses arranjos físicos, não só de equipamentos, máquinas, fios, mas também da própria estrutura física, que se apresenta de maneira inadequada e que acaba, então, colocando em risco a vida, a saúde do trabalhador. Oferecer ferramentas inadequadas ou com falhas presentes, defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão por conta, então, dessas questões envolvendo aí a exposição desse risco. Tá? Esses são os riscos ocupacionais. O que a CIPA faz? Ela identifica esses riscos
e avalia todos os ambientes compostos pela empresa, para então identificar quais são os riscos aos quais os trabalhadores estão expostos. E considerando todos esses fatores de riscos, é necessário que se faça mapas, que nós chamamos mapas de risco, nas diversas áreas da empresa, e esses mapas precisam ser visíveis aos trabalhadores, para que eles tenham consciência do risco os quais eles estão expostos. E essa é uma atribuição da CIPA. Então, a CIPA é responsável pelo desenvolvimento do mapa de risco, que tem essa legenda aqui, que acaba, então, identificando no mapa os círculos com as cores e os tamanhos diferentes e os fatores que podem gerar situações de perigo. Então, o círculo maior significa um risco elevado, o médio, risco, então, intermediário, e o pequeno, um risco, inferior de exposição desses fatores de risco. E as cores identificam, então, os agentes causadores e que podem, então, provocar diversos acidentes. Nessa situação, então, o Paulo ele deve ter, enquanto estratégia, rever o mapa de risco dos setores da fábrica, né? Mas do que se trata esse mapa, né? Ele é uma representação gráfica, tá? Como esse daqui, dos riscos de acidentes que são inerentes, ou seja, que já estão intrínsecos do próprio processo de trabalho, que pode acontecer por conta do exercício profissional, ou então ser um risco que não está inerente. Pode acontecer, né? Pode acontecer de ter riscos que não estão vinculados diretamente ao processo de trabalho, tá? Portanto, é imprescindível realizar a construção desse mapa, como esse daqui, identificando cada área, que é a produção, a cozinha, banheiro, as escadas, identificar com os círculos, por meio das cores e dos tamanhos, quais são esses fatores que podem interferir no processo de trabalho e também no processo aí do desenvolvimento de doença para esses trabalhadores, tá? Então, essa é uma atividade, uma estratégia fundamental, considerando que o Paulo presenciou uma situação, então, de um acidente de trabalho bastante grave, que foi o corte, então, das mãos. A gente não sabe a gravidade do problema. Lembrando que ele prestou atendimento ali assistencial e esse atendimento ele é imprescindível, que é o primeiro momento em que você faz a assistência e os primeiros cuidados antes de encaminhar ele a uma instituição que atende especificamente esses casos, essas situações. Assim, nós finalizamos nossa terceira situação-problema e vamos adiante. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Agora eu vou provocar uma nova situação-problema. Na verdade, eu vou propor uma pergunta, uma reflexão e eu espero o feedback de vocês. Quero que você, então, me acompanhe nesse questionamento. Gestante pode se candidatar à CIPA? Tá? Então, eu quero que você entenda que é importante salientar esse tema e merece ser discutido e abordado, uma vez que a gestante ela tem uma atenção e o cuidado, né, bastante peculiar, inerente da própria condição, então, de gestação, e, portanto, tem condições profissionais, físicas
e emocionais bastante específicas. Então, eu quero que você pense sobre essa reflexão, tá? É só uma pergunta aí para a gente finalizar todo esse conteúdo aprendido e refletir sobre algumas condições específicas que você pode encontrar no seu cenário de prática. Eu aguardo o feedback e, na sequência, nós vamos participar do nosso quiz para fechar, então, essa nossa primeira teleaula. Vamos responder ao questionamento. Então, com relação a se a gestante pode ou não se candidatar à CIPA, sim, ela pode. Não há nenhuma restrição com relação à candidatura dos trabalhadores em relação, então, a participar da votação para serem futuros membros da CIPA. Entretanto, a gente precisa considerar, né, que se no momento da votação ela estiver gestante, ela pode não participar efetivamente no processo das atividades relacionadas à CIPA, né? Então, por conta do próprio processo de gestação, que pode ter aí algumas peculiaridades, bem como ali na licença maternidade após o parto. Então, a gente precisa pensar nessas condições específicas no caso da gestante. Mas, como eu disse,
ela, assim como qualquer outra situação, não há nenhuma restrição e não deve haver nenhuma restrição com relação ao livre-arbítrio dos trabalhadores de participar do processo de votação. Agora nós vamos participar do nosso quiz. Eu espero que você já esteja com o celular em mãos ou então por meio do site do Kahoot, entrar e participar do nosso quiz. Eu vou dar alguns minutos para que vocês entrem no nosso quiz e respondam as perguntas.
E nós vamos iniciar, então, o nosso quiz. Eu tô tão feliz que vocês estão entrando para participar do nosso quiz. Lembrando que quanto mais rápido responder, mais pontuação você vai ter. Lembrou? E outra coisa, na nossa próxima teleaula, lembra de colocar o polo, né? A cidade onde é o seu polo. Assim é possível lembrar não só do nome de vocês, mas também da cidade onde vocês moram. Vamos iniciar então, nós já temos 49 participantes. Vamos iniciar, preparados? Já tem mais gente entrando, mas vamos começar. Vamos à nossa primeira pergunta. Quantas normas regulamentadoras existem no momento? Existem 27 normas, 36, 37 ou 28? Quantas normas regulamentadoras existem no momento? Vamos lá, vamos responder. Olha só, lembra que a gente tem que responder o quanto antes, tá? Quanto mais rápido você responder, mais pontuação você vai ter. 4 pessoas acertaram, são 37 normas regulamentadoras. 3 pessoas colocaram que são 27 e 5 colocaram a opção de 36 normas. Então, como eu disse, em dezembro de 2018 foi então regulamentada a última norma regulamentadora, então ao todo temos 37. A primeira colocada é a Flávia, em segundo lugar está a Natália, em terceiro está a Gabi do Pará, em quarto está o Anderson e em quinto lugar, então, nós temos o Thales da Bahia, que não acertou e ainda está com 0. Vamos então para a nossa próxima pergunta, vamos responder rápido para conseguir pontuar. Qual norma regulamentadora instaurou a obrigatoriedade das empresas em manter o SESMIT? Então, qual norma regulamentadora traz especificidades sobre o SESMIT? É a NR9, a NR5, a NR4 ou a NR7? Qual norma regulamentadora, então, traz essa obrigatoriedade de manter o SESMIT? 23 pessoas, então, acertaram a NR4, 3 pessoas colocaram a NR9 e 6 colocaram a NR5. Então, a NR que especifica a atividade do SESMIT é NR4. A Flávia mantém em primeiro lugar com 1.821 pontos, o Anderson tem 1.371 e a Gabi do Pará tem 1.226 pontos, seguida da Regivane e da Natália. Vamos então à terceira questão. Evitar o excesso de intervenções e iatrogenias são estratégias de qual tipo de prevenção? É a prevenção quaternária, é a prevenção terciária, é a prevenção primária ou é a secundária? Então, lembra que eu falei do excesso de medicamento, do excesso de intervenções realizadas pelos profissionais e que podem gerar risco para a saúde do trabalhador. 26 pessoas acertaram. Esse é um tipo de prevenção quaternária. Vamos ver como ficou a colocação?
O Anderson assumiu a posição, parabéns, Anderson. Eu espero estar pronunciando corretamente seu nome. Você tem 2.374 pontos. A Gabi do Pará continua no nosso ranking com 2.197. E a Flávia caiu um pouquinho de posição, está com 1.821. Seguida da Regivane, que mantém no nosso pódio, e a Josiane. Quarta questão, o número mínimo de trabalhadores que uma empresa da saúde precisa ter para ter um membro da CIPA é de quantos? Quantos trabalhadores, no mínimo, uma empresa precisa para já ter um membro da CIPA enquanto, então, composição dessa CIPA? A empresa tem que ter 19, 20, 29 ou 10 funcionários? Qual é o número mínimo? Olha só, 21 pessoas acertaram. O mínimo de trabalhador para que uma empresa já tenha que ter um membro da CIPA é de 20 trabalhadores. De 20 a 29, né, tem que ter um membro. Então, 21 pessoas acertaram. Vamos ver como está nosso pódio. O Anderson está com 3.457, seguido da Gabi. A Josiane subiu de posição. Nós temos a Márcia e a Natália. Parabéns para vocês, e essa é a última chance de, então, aumentar aí a sua posição. A jornada prolongada de trabalho é um exemplo de risco. Então, uma jornada prolongada de trabalho é um exemplo de um risco mecânico, de um fator de risco psicológico, ergonômico ou físico. Qual é o tipo de risco ocupacional que representa uma jornada prolongada de trabalho? 35 pessoas acertaram. A jornada prolongada de trabalho é um exemplo de um risco ergonômico, do fator de risco, então, ergonômico. Vamos ver como ficou o pódio. O pódio ficou com o Anderson, com 4.602 pontos. Parabéns, o Anderson, pela primeira colocação. Seguida da Márcia, com 3.482. E da Gabi, do Pará, com 4.373 pontos. Parabéns para todos que participaram e principalmente daqueles que estão no nosso pódio. Quero que você se prepare para a nossa segunda aula. Nós vamos avançar no conteúdo e dar continuidade a essa disciplina. Até o momento não tivemos dúvidas, então eu encerro esse nosso encontro. Tenha uma boa noite e eu te espero no próximo encontro. Até lá!